Olá, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula do minicurso Como se aprende uma língua estrangeira, uma iniciativa da editora Parábola. A aula de hoje vai versar sobre o que é língua e o que é aquisição. E o conteúdo da nossa conversa de hoje pode ser encontrado neste livro, Aquisição de Segunda Língua, que foi publicado pela Parábola. Eu me sinto muito honrada de pertencer ao time de escritores, de autores da editora Parábola, uma editora que tem sido responsável para divulgar os estudos em linguística e em linguística aplicada no Brasil. Este foi meu primeiro livro e o segundo foi publicado no ano passado e é um livro sobre métodos de pesquisa. Vocês encontram alguns vídeos sobre o conteúdo deste livro também no canal da Parábola. São, se não me engano, 7 vídeos com dicas de pesquisa. Bem, antes da gente começar a discutir o que é aquisição, vamos recapitular o que a gente viu na aula anterior. Na aula anterior, eu tentei discutir o que é teoria e distinguir teoria de método. Eu tentei demonstrar, então, que teoria é um conjunto de hipóteses, um conjunto de postulados, de conceitos, e que método é um conjunto de procedimentos. Eu também discuti 4 teorias de aprendizagem vindas da psicologia, cada uma na sua perspectiva. Se você perdeu essa primeira aula, procure aí no canal da Parábola que você vai achar esse vídeo. Bom, hoje nós vamos discutir então o que é língua e como uma língua é adquirida. Vamos começar então com o conceito de língua. Para isso nós vamos voltar à Grécia Antiga. Nós encontramos em Platão, 300 anos antes de Cristo, a primeira formulação, né, de língua, ou vamos dizer de enunciado, da frase, como um conjunto de formas verbais e de formas nominais. E a primeira classificação de palavras é feita por Aristóteles, que foi aluno de Platão. As ideias de Platão e de Aristóteles ainda são muito fortes entre nós. Desde a antiguidade até hoje, professores, alunos, acho que todos nós, né? Não estou incluindo apenas os linguistas, mas todas as pessoas que foram escolarizadas pensam na língua mesmo como um conjunto de estruturas, de formas de como ordenar palavras numa frase, conjunto de palavras, né? Enfim, pensam na língua como um conjunto de regras, como gramática. No início do século XX, nós tivemos o início dos estudos linguísticos com Saussure, né, cujos estudos foram reunidos por seus alunos, e nós então temos a primeira teoria linguística denominada de estruturalismo, e vale lembrar que essa denominação foi dada por seus alunos, porque nos escritos deixados por ele e reunidos pelos alunos não há nenhuma menção à palavra estruturalismo. Aliás, ele chama a língua de sistema, né? Saussure foi responsável por alguns conceitos muito importantes. O primeiro foi a distinção entre língua e linguagem, né? Langue e parole. E ele via a língua, né? Ele se dedicou ao estudo da língua, não a parole, fala. Ele via a língua como um sistema social compartilhado. E esse sistema, ele demonstrou, né, nos seus escritos que se articulava em 2 eixos. Um eixo horizontal, ou eixo sintagmático, né, que se refere à articulação das palavras de uma oração, e o eixo vertical, ou paradigmático, que é o eixo semântico, né? Então, no eixo horizontal nós temos a sintaxe, o encadeamento dos elementos na oração, e no semântico, ou no paradigmático, vão entrando os elementos que se utilizam de uma mesma estrutura e o sentido vai sendo produzido com alteração nesses eixos
por meio de entrada de palavras diferentes. Um conceito importante, também trazido por Saussure, é o conceito de signo, né? Que para ele o signo era a soma de um significado e significante. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra árvore, né? A forma como eu escrevo, a forma como eu falo, e o que isso significa para cada um de nós, né? Tivemos, então, a primeira revolução no ensino de línguas, com o surgimento do método estrutural, né, com os famosos métodos audio-oral e audiovisual, que fazem parte, né, desse guarda-chuva que a gente chama de método estrutural. Mas a discussão sobre métodos será feita na próxima aula. Mas esses métodos, né, de base estrutural, o audio-oral, o audiovisual, eles tiveram como suporte teórico o conceito de aprendizagem, que a gente discutiu na primeira aula, um conceito behaviorista, né, de aprendizagem como comportamento observável, e a língua como um conjunto de estruturas. Cerca de 40 anos após a publicação do livro de Saussure, o curso de Linguística Geral, nós temos uma virada no conceito de língua. Acho que eu posso chamar isso da virada cognitiva, né? Quando Chomsky publica, em 1957, o seu livro chamado Estruturas Sintáticas. E ele, então, passa a ver a língua não como um conjunto de estruturas observáveis, né? Acho que eu posso dizer assim, mas como um espelho da mente. O seu interesse deixa de ser essa língua que a gente pode observar nos textos, na fala, para ser os mecanismos internos de produção de linguagem. Vocês estão vendo aí ao fundo o meu aluno no curso presencial. Esse é o Zac, o meu gato falso siamês. Viram que ele respondeu? Bom, então vamos continuar. Chomsky, ele, em 65, ele publica um outro livro, né, o Aspectos da Teoria da Sintaxe, e neste livro nós temos teorias de grande impacto. Acho que o Zac não está gostando da aula. Vocês viram que ele bocejou? Espero que vocês não estejam bocejando aí desse lado. Bom, mas um dos conceitos mais importantes é o conceito de competência, né? Esse conceito foi um conceito que, além de ser muito importante na linguística, por trazer essa ideia de inatismo, de capacidade inata, também trouxe muita confusão. Bom, Chomsky distinguia dois conceitos importantes: competência e desempenho. Competência, então, para ele, continua sendo, né, ele está vivo, o conhecimento que o falante possui da língua, o conhecimento inato. Mas a gramática, né, uma gramática inata, a gente nasce com isso formatado na nossa mente. Mas como a palavra competência no senso comum significa outra coisa, muita gente, até hoje, confunde o conceito de competência como sendo uma competência que a gente adquire na escola, que a gente adquire estudando. E isso tem sido, às vezes, repetido dentro da nossa área, e eu tenho chamado a atenção para o cuidado que a gente tem que ter com esses conceitos. Então, repetindo, competência para Chomsky é o conhecimento inato, né? O conhecimento que o falante possui de forma inata, não é uma coisa que é construída socialmente. E desempenho, então, é o uso efetivo da língua em situações concretas. Um outro conceito muito importante trazido por Chomsky é o conceito de dispositivo de aquisição de linguagem. Essa capacidade humana que seria responsável por pela elaboração de uma teoria da linguagem, né, de uma teoria da língua. Para descrever esses mecanismos internos, Chomsky propõe, então, o conceito de falante ideal. Isso é um conceito abstrato, ele não estava falando do falante ideal como um falante proficiente, que interage com o outro, mas
o falante em termos cognitivos. Mas esse conceito trouxe muita confusão, muita crítica. E uma das críticas foi feita por Delheims, que contrapôs ao conceito de competência o conceito de competência comunicativa. Eu acho que toda teoria que traz inovação, ela traz também incômodos, críticas, e isso eu considero muito importante porque faz com que o conhecimento avance. Então, não só Delheims, como muitos outros estudiosos, ao tentar se contrapor a Chomsky ou tentar trazer outras visões do que é língua e do que é linguagem, acabaram contribuindo e muito para o ensino em língua estrangeira. Eu não vou discutir aqui as críticas, as diversas contribuições que surgiram nessa época, mas se vocês quiserem, vocês podem vir aqui ao livro, que vocês vão ver uma descrição mais detalhada da teoria chomskyana, assim como as críticas que foram feitas e as contribuições que apareceram para os estudos no ensino de língua estrangeira. Então, foi uma época muito rica na linguística aplicada. Há teorias, como a gente vai ver daqui a pouco, que têm influência dessa noção de conhecimento inato, mas a partir dessa virada nos estudos da linguística, das várias contribuições que apareceram, a língua passa a ser vista não mais como um conjunto de estruturas sintáticas, né? Uma coisa que não leva em conta a cognição, mas ela passa a ser vista muito com base nos estudos da sociolinguística, nos estudos de Delheims, em estudos sobre atos de fala. Ela passa a ser vista como um conjunto de funções comunicativas, como um instrumento de interação social, como ação, né? Língua como ação, como instrumento de pensamento e de ação. Então, a língua também passa a ser vista como discurso, né? Como sendo a base do sentido, mas os sentidos vão ser construídos socio-historicamente, no fluxo do discurso. Bom, em seguida nós vamos, então, discutir as teorias de aquisição. Neste livro, eu apresento algumas das teorias sobre aquisição de forma mais aprofundada e no capítulo 10, no último capítulo, eu trato de mais 15 modelos. São 9 capítulos, cada um com uma teoria, e no capítulo 10, de uma forma bem sintética, outros 15. São inúmeras teorias sobre aquisição de línguas, mas hoje eu vou apresentar de forma muito breve apenas algumas dessas teorias e vocês podem aprofundar o conhecimento de vocês lendo os capítulos no livro ou indo em busca de outras referências, né? Bom, então eu vou tentar discutir aquelas teorias, de forma breve, aquelas teorias que tiveram grande impacto no ensino de línguas. A primeira teoria é a behaviorista, né, ou estrutural, que a gente, de uma certa forma, já discutiu na primeira aula e já falamos sobre isso hoje, e ela se apoia em 2 pilares, né? Então, língua como um conjunto de estruturas e aprendizagem como formação de hábitos automáticos. Então, como que se adquire uma língua? Através da repetição da formação de hábitos automáticos. Então, esta é a primeira teoria. A segunda teoria, que causou uma grande revolução, nem sei se a palavra revolução é a palavra adequada, mas um grande incômodo, porque até então a aprendizagem de língua para nós era gramática, era ensino de gramática, era decorar regras, é a proposta de Krashen. A proposta dele também foi muito criticada por pessoas que têm outra compreensão de como se adquire uma língua. Apesar de não entenderem que a gente adquire uma língua através de repetição de hábitos automáticos, essas pessoas também não concordaram
com a teoria proposta por Krashen. Krashen, então, propõe uma teoria que ele chama a princípio de hipótese monitor, depois de hipótese do input, e atualmente ele chama de hipótese da compreensão. Ele também entende a língua na perspectiva cognitiva, né? A língua como um processo interno de linguagem. Mas ele traz duas distinções muito importantes. Krashen faz uma distinção entre o que é aprendizagem e o que é aquisição. Eu vou tentar explicar esses conceitos dando um exemplo da minha vida. Acho que essa distinção dele faz muito sentido. A partir de Krashen, ninguém mais fala de aprendizagem ou de aquisição sem definir de que está falando, né? É sempre preciso fazer a distinção do que se entende por aprendizagem ou do que se entende por aquisição. Apesar da própria palavra aquisição também ter sido questionada recentemente por Larsen Freeman, quando ela discute aquisição como complexidade. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas então, aprendizagem para ele é uma coisa consciente e aquisição é inconsciente. Então, vou dar um exemplo da minha vida. Eu adquiri, né, ouvindo as pessoas ao meu redor a falar para mim fazer. E isso, eu automatizei isso, eu adquiri para mim fazer. Mas ao entrar para a escola, eu aprendi que a gente deveria falar para eu fazer, né? Então, o que aconteceu? Eu passei a minha vida acadêmica, vamos dizer até hoje, me policiando. No meu ambiente familiar, eu ainda falo para mim fazer, mas quando eu faço uma palestra aqui nesse vídeo, eu vou ter cuidado para dizer, para não dizer para mim fazer, porque para mim fazer foi adquirido, mas eu aprendi a dizer de uma forma mais adequada em determinados contextos sociais, a dizer para eu fazer. Então, eu me monitoro, eu observo a minha fala e me vigio para produzir para eu fazer e não para mim fazer. Então, na minha aquisição de português, para mim fazer foi adquirido, para eu fazer foi aprendido. Aliás, para Krashen, a aprendizagem serve para a gente se monitorar. Em sua teoria, Krashen propôs 5 hipóteses. A primeira é a hipótese da aquisição, né, que ele contrapõe aí a questão da aprendizagem. A hipótese da ordem natural, ele acha que nós adquirimos a sintaxe numa determinada ordem. Então, em inglês, por exemplo, esse S que a gente coloca na terceira pessoa, do tipo I work, he works, esse S, né, esse morfema S, seria um dos últimos a ser adquirido. Então, essa ordem natural provavelmente vai explicar por que o professor ensina determinadas regras gramaticais e o aluno, quando faz o exercício lá, coloque S ou não, ele faz certinho, mas ele não na hora da produção espontânea, ele não coloca o S no presente, na terceira pessoa do singular do verbo no presente. A outra hipótese dele é a hipótese do monitor, né? Essa hipótese que o conhecimento consciente tem a função de monitoramento, né? A gente aprende e fica se monitorando. E a hipótese mais importante, que é a hipótese do input, ou seja, nós aprendemos uma língua sendo expostos à língua através de insumo, de input compreensível. E a outra hipótese dele é a hipótese do filtro afetivo. A ideia de que existe um bloqueio mental, um filtro que pode nos bloquear e impedir a aprendizagem. Então, quanto mais baixo esse filtro, mais eu estaria propensa a aprender. Como eu disse, né, a proposta de Krashen deixou muitas pessoas incomodadas, né? Como abandonar essa ideia de que eu aprendo da forma como todos entendiam até então,
para uma questão tão radical, né? Basta eu ser exposto à língua que eu vou aprender a língua. Então surgem outras teorias, não contestando totalmente Gresham, mas teorias que vieram somar, que vieram acrescentar e que contribuíram muito para a aprendizagem de línguas estrangeiras, para o ensino de línguas estrangeiras. Então, a primeira hipótese que surge é a hipótese da interação. E essa hipótese foi defendida primeiramente por Hatch e depois por Long, né? Quase todo mundo só lembra de Long, mas a primeira, ele mesmo presta esse tributo a ela e reconhece que ela foi a primeira a postular que nós aprendemos pela interação. Segundo Hatch, nós aprendemos primeiro a interagir e a partir da interação é que se desenvolvem as estruturas sintáticas. Quem tem ou conviveu ou convive com criança pequena sabe disso, né? As crianças interagem com a gente muito antes de aprender a língua. Elas sabem, por exemplo, tomar turno, né? Aguardar você brincar ou conversar para ela balbuciar e emitir sons. O Long, ele concorda com a hipótese do input compreensível, ele não descarta a hipótese, mas ele acredita que ouvir novas estruturas linguísticas não é suficiente, né? E que a gente aprende pela interação, pela negociação de sentidos. Outra hipótese que surge para complementar a hipótese da interação é a hipótese de Swain, que reconhece a importância do input compreensível, como propõe Gresham, reconhece também a importância da interação, mas a aposta dela é no output compreensível, que ela chama de lingualização, né? Hoje, inclusive, ela chama a teoria dela de teoria da lingualização, languaging. Para ela, então, é falando que a gente aprende, né? É usando a língua que a gente aprende. A produção da língua, ao produzir a língua, nós desenvolvemos a nossa percepção, né, que ela chama de noticing. A gente observa aquilo que a gente está falando, a gente forma hipóteses, a gente testa hipóteses, né? E através da contribuição do nosso interlocutor, do feedback que o interlocutor nos dá, nós também fazemos reflexões sobre a forma linguística, nós fazemos metalinguagem, nós observamos e refazemos aquilo que a gente produz. Todas essas teorias tiveram e ainda têm grande impacto nos métodos de ensino. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Então, o conhecimento vai sendo produzido na área de linguística aplicada. Isso tudo vai impactando a forma como a gente entende que uma língua estrangeira é aprendida e como se ensina essa língua estrangeira. Então, outra teoria de aquisição muito importante é a teoria sociocultural. Aliás, a teoria sociocultural, né, vem lá de Vygotsky, mas uma coisa que a gente precisa dizer é que Vygotsky nunca usou o termo sociocultural. Ele nomeava sua teoria como psicologia social ou psicologia histórico-social. Então, para Vygotsky, a gente não separa a linguagem de seu contexto histórico-social. Isso é muito forte, né, também na análise do discurso. Bom, a língua, então, ela tem um papel muito importante, segundo Vygotsky, no desenvolvimento mental e é um instrumento de mediação, né? É através da língua que acontece a mediação durante as nossas interações. Então, você tem a mediação do professor, a mediação dos pares, né? Nós começamos a trabalhar com os pares na sala de aula, a mediação dos artefatos culturais, né? Dos vídeos, dos livros, e a própria automediação, né? Ou seja, a fala privada, né? Nós pensando sobre a linguagem. Um dos conceitos muito importantes que vem da teoria elaborada por Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal.
eu tenho adotado a tradução que eu vi, não vou lembrar mais em quem, para poder fazer aqui, dar o crédito, mas eu tenho adotado a tradução de zona próxima ao desenvolvimento. Eu acho mais interessante, eu acho que dá mais essa ideia de que você tem um estágio de desenvolvimento e com a assistência de um especialista, de um professor, de um colega, de alguém que sabe mais que você tem como mudar de zona, né? Passar, você está numa zona próxima à aprendizagem, ao desenvolvimento, e você, com o apoio de alguém, você muda. E para designar essa forma de assistência, alguns seguidores de Vygotsky, precisamente Wood, Brunner e Ross, criaram o conceito de andaime, de scaffolding, né? Então, essa noção de que alguém te dá uma escada, né? Te ajuda a subir. Né? A escada, não é isso? Não é um apoio, um artefato cultural que faz com que eu saia da superfície e dê um passo acima. Então, essa metáfora de que aprender para cima está aí na metáfora da escada, se bem que scaffolding, se eu for traduzir, não é bem escada, né? É andaime. Então, está aí eu acho que escada também não deixa de ser um andaime, né? Mas o andaime é essa ideia do apoio que eu tenho para poder mudar de patamar. Então, a aquisição na teoria sociocultural é um processo que acontece por meio de processos sociais colaborativos. Bom, são muitas teorias de aprendizagem. No livro eu descrevo mais de 20, mas os autores registram que são, me parece, mais de 40. Todo dia aparecem estudos novos. Há muitos estudos na área da psicolinguística, na área de linguística aplicada, mas nós vamos chegando ao final da nossa exposição com a noção de aquisição como sistema complexo. Nós devemos o primeiro insight sobre isso a Larsen Freeman, que propõe mudar o termo aquisição por desenvolvimento. Mas é tão difícil, né, a gente abandonar um termo já tão usado na área, né? Ninguém fala em área do desenvolvimento, mas fala em área de estudos em aquisição. Mas eu acho que é bom a gente, quando a gente estiver falando aquisição, assim como a gente passou a fazer a distinção entre o que é aprendizagem, o que é aquisição, da agora para frente também definir o que a gente entende por aquisição. E Larsen Freeman é muito feliz ao dizer que, na verdade, nós não temos aquisição de língua estrangeira, né? Porque essa metáfora aquisição, ela dá essa ideia de que você tem um pacote pronto que você vai lá e busca e põe dentro da sua cabeça. E não é assim, né? Ela defende, então, chamar de desenvolvimento e não de aquisição. Então, a língua, língua/linguagem, né? Nós temos dois termos, em inglês só tem language, ela passa a ser vista, então, como um sistema dinâmico, não linear, adaptativo, que é composto por uma interconexão de elementos biológicos, cognitivos, sociais, históricos, políticos e culturais que nos permitem agir, pensar e agir na sociedade. E a aquisição, então, na perspectiva da complexidade, é entendida como desenvolvimento da linguagem. Então, a interlíngua, né? O inglês, o espanhol, o francês, o italiano, que cada um de nós fala, emerge por meio desse uso. Então, quando a gente fala assim, o inglês do fulano, o inglês do Beltrano, o espanhol do João, o italiano da Maria, na verdade nós estamos falando da interlíngua, né? Do estágio de desenvolvimento no uso dessa segunda língua, ou como hoje as pessoas preferem dizer, dessa língua adicional está, né? Como esse estágio está. Então, não se fala mais em língua-alvo, né? Porque a gente não tem um ponto entre a língua materna
e a língua adicional um ponto que a gente vai atingir, né? Não existe isso. A aprendizagem passa a ser vista como um processo não linear, em que você tem estabilidade e instabilidades. Então, voltando lá ao exemplo do morfema S no inglês, ora você produz uma frase usando esse S, ora você esquece, ora você faz uma pergunta em inglês usando os auxiliares, como está lá na gramática, e ora você esquece desse auxiliar. Aliás, no uso da língua, os nativos também não usam esse auxiliar a todo momento, né? Basta a gente observar um americano, um australiano falando na língua oral, esse auxiliar não aparece sempre. Bom, mas enfim, nós não temos uma língua-alvo, nós temos um processo em desenvolvimento de uma interlíngua, de uma língua. E então eu acho que nós podemos definir dessa forma que eu tenho definido a aquisição na perspectiva da complexidade como a inter-relação entre vários elementos do sistema complexo, né? Estruturas mentais inatas, hábitos automáticos, input, interação, output, conexões neurais e mediação sociocultural. Há outros elementos, certamente há outros elementos que poderiam estar aí, que não me ocorreram, mas a aquisição ou desenvolvimento, como que é Lawson Freeman, na perspectiva da complexidade, seria a inter-relação entre todos esses elementos. Bom, eu agradeço a paciência de vocês. Como vocês viram, o Zac, meu gato, não teve paciência, já se foi. E eu convido vocês para o nosso terceiro encontro, que nós vamos, então, finalmente falar sobre os métodos, né? Parece que os professores gostam mais de saber como ensinar do que todo esse blá 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 que eu trouxe até agora. Mas eu acho que é importante para a gente entender como que a gente aprende, como a gente ensina, ter essa perspectiva teórica do que é língua, do que é aquisição. Então, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.